Viu? Beleza, galera? Fala, galera. Tem algum eco aí, Dudu? Nosso primeiro Zoom com webinar, então peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Relaxa. A gente fez o upgrade do Zoom. Todo mundo viralizando aí o chat do Zoom, valendo mais que todas as companhias aéreas, né? Então a gente já tá na vibe aqui. Deixa eu pegar. Então, vamos lá, galera. A gente está... O Quinalha está entrando já na nossa conferência aqui. A gente teve um pequeno probleminha com os links, mas vamos começar aí para respeitar o horário com todo mundo. Então, queria agradecer, né, mais uma vez a presença de todos aqui no nosso segundo encontro, segundo episódio da nossa jornada de papo com os investidores de startups, né? Queria agradecer a participação de todos e aí alguns combinadinhos. Quem quiser mandar pergunta, quiser falar alguma coisa, usar a ferramenta do Zoom aí para a gente ir fazendo essa curadoria, ter um papo bem interativo, tá? E queria mais uma vez agradecer também os nossos convidados, vou apresentar cada um deles. Para aqueles que ainda não conhecem a Cotidiano, eu sou André Frois, sou sócio fundador da Cotidiano, responsável pela parte de captação, gestão do desenvolvimento dos negócios das startups no nosso portfólio. E a gente tem o prazer de receber hoje aqui o Sandro Cortésia da Venture, que está com a gente aí. Obrigado, Sandro. Né? O Renato Ramalho da Capital, e eu estava chamando de KPTL, para quem que chama de KPTL, já aprendendo aí, né, como pronuncia corretamente, né? A junção aí de dois gigantes aí da indústria de Venture Capital, o Renato vai falar isso para a gente também, né? E o Quinalha, Renato Quinalha, o Rodrigo Quinalha, que está da Kick Ventures, que está entrando com a gente aí já, para a gente falar um pouquinho da tese de cada um. Então, eu queria passar a palavra aí para o Sandro fazer a gente brinca, né, um pitch da tese aí da Venture, o que vocês, né, buscam, qual o mercado, enfim, fazer aquela pitch da tese de investimento de vocês, e depois a gente passa para o Renato e para o Quinalha. Valeu, obrigado mais uma vez, obrigado, Sandro. Obrigado, André, obrigado aí pela oportunidade. Renato, prazer conhecê-lo aí à distância por enquanto. Vai ser assim, né? Eu acho que essa é a nova realidade, a gente estava falando antes, cada vez mais frequente a gente vai se conhecer por vídeo e falar por vídeo, se encontrar por vídeo, né? Mas, enfim. Então, falando um pouquinho, a Venture é uma aceleradora, né? Então, o André estava comentando aí inicialmente, convidando o pessoal digamos assim, da indústria de Venture Capital. Nós estamos inseridos nesse meio, mas não nos consideramos assim exatamente um Venture Capital, né? A gente está aí na fase inicial, aí, bem early stage, talvez mais próximo do próprio trabalho da Cotidiano, propriamente dito, né? Como aceleradora, buscando empreendedores em um estágio bem inicial e ajudando eles a se desenvolver. Talvez, aí, depois de 7 anos, né, nós fomos a primeira aceleradora
no sul do Brasil, do Paraná para baixo, quando a gente começou lá em 2013, finalzinho de 2012. Então, a gente tem aprendido algumas coisas, e uma das coisas que a gente, nesse aprendizado todo, é que também não dá para ter um cheque pequeno demais para se começar com essas startups. Então, a gente tem olhado aí, tentado aumentar o tamanho do cheque, principalmente através de parcerias com empresas, no modelo de corporate venture, ou com grupos de anjos, ou outros modelos. Então, principalmente do ano passado para cá, a gente tem sido um pouco mais agressivo em termos do tamanho de cheque, que inicialmente nós trabalhávamos com cheque menor de 100 mil, hoje a gente tem aí, a priori, 150, 200 mil, e chegando, em alguns casos, hoje até 1 milhão de investimento inicial, através dessas parcerias de investimento que a gente tem desenvolvido. Então, falando um pouquinho da nossa tese, é difícil dizer exatamente uma tese, até porque a gente tem uma tese bastante aberta e diversos grupos de investimentos com teses distintas. Neste momento, a gente está com 3 grupos de investimentos abertos, cada um deles com algumas particularidades, mas todos eles com algumas coisas em comum. Então, eu sei que já foi assunto das lives anteriores aí sobre a questão do perfil de negócios que empreendedores investir. Naturalmente, a gente olha, num primeiro momento, o empreendedor, o time de empreendedores, esse é o nosso ponto, sem dúvida, principal. Não vou entrar muito nessa discussão agora, mas é onde a gente vem desenvolvendo aí um certo expertise de poder avaliar bons empreendedores, e a gente tem trabalhado com isso. E a partir daí, naturalmente, sempre olhando boas ideias de negócio, bons modelos de negócios, e aí a gente pode falar sobre um pouco mais aí ao longo da live sobre o que a gente enxerga como bons negócios. Mas o principal, volto a ressaltar que a nossa tese está sempre muito orientada para bons empreendedores, e aí com cada grupo a tese é um pouquinho distinta. Então, por exemplo, nós temos o grupo de investidores Hélice, ali em Caxias do Sul, onde a gente tem como parceiros a Randon, Marco Polo, Soprano, Florence, empresas aí da Serra Gaúcha, e a nossa tese ali está buscar startups que se conectem com a cadeia de valor das empresas da Serra. Tá? Então, o que é bastante amplo, porque para quem conhece aqui no nosso estado, a Serra Gaúcha é uma das regiões talvez mais empreendedoras do país, então tem uma cadeia, tem várias cadeias de valor atuantes, muito atuantes, metal mecânico, automotivo, uma das mais fortes, mas também tem moveleiro, a vitivinicultura muito forte, enfim, então, turismo, e aí vai. Então, é bastante amplo, e isso reflete que a nossa tese acaba sendo ampla também. Então, o foco é a startup tem que se conectar na cadeia de valor das empresas da Serra, nesse caso desse grupo específico. Nós temos um outro grupo aqui em São Leopoldo, onde fica a nossa sede, aqui no Tecnocinos. Então, esse grupo é o Fundo 20 Tecnocinos, que é em parceria com as empresas aqui do Tecnocinos, onde a gente está olhando, então, startups que se conectem com a cadeia de valor das empresas dessa região aqui. Então, a gente está falando do Vale dos Sinos, está falando do Parque Tecnológico. Então, estamos olhando empresas com viés um pouco mais de tecnologia. Então, temos um leque ainda talvez mais amplo, porque praticamente todas as empresas startups que a gente investe são de tecnologia, né? usam as tecnologias digitais. Então, não tem uma especificidade, mas, de novo, a gente usa como critério a conexão com os parceiros que estão conectados conosco. Então, por exemplo, a Meta, que é uma empresa de TI que está aqui conosco, algumas outras empresas da região, e aí então, a maioria deles está como pessoa física, como nossos investidores. Temos empresários profissionais aí do eixo Rio-São Paulo. Então, a gente vai olhando essas conexões, identificando quais são os negócios a investir, e dentro delas também uma das áreas que é uma única vertical que a gente tem hoje, assim, que a gente olha com carinho, que é o agronegócio. Então, a gente tem algumas startups investidas pelo Fundo 20 e pelo terceiro grupo, que a gente tem ativo hoje, que é o Venture AgTech, onde nós estamos olhando startups do agronegócio. Então, startups que agreguem tecnologia para transformar o nosso agronegócio mais competitivo. Então, a gente tem olhado, a gente fez aí, está rodando a primeira turma desse grupo, avaliamos aí várias startups no Brasil todo, teve perto de 100 startups que a gente olhou, delas a gente selecionou umas 20 que a gente fez uma avaliação mais aprofundada e investimos, por enquanto, em 3, que se somam a outras 4 startups que estão investidas por outros grupos nossos, né, no nosso portfólio. Então, a gente tem hoje, no total, aí, meia dúzia, 7 startups do agronegócio. E aí, então, nesse caso, a tese é também muito olhando soluções de tecnologia para o agronegócio,
eu acredito muito que, se olhar de uma forma macro, o Brasil tem poucas áreas onde a gente pode ser um player competitivo globalmente. E o agronegócio certamente é uma delas, se não a área que nós temos chance de competir globalmente. Então, a gente tem olhado com muito carinho para as startups que conectam ao agronegócio. Então, especificamente, esse grupo tem essa tese mais específica. E no geral, todas as nossas startups, a gente olha com muita preferência para startups B2B. Tá? Então, essa não está escrito em pedra, não significa que a gente não possa investir em startups B2C ou B2B2C ou B2G, enfim. Mas a gente olha muito B2B e B2B2C. Esse é o nosso foco principal, porque a gente enxerga que a gente tem mais competências para ajudar a acelerar startups que sejam B2B. Tá? Então, não quero me estender demais, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre os detalhes, mas acho que é mais ou menos por aí a nossa visão. Maravilha, obrigado, Sandro. E, até reforçando aí, uma startup do nosso portfólio, Legado, né? Acabou de receber um cheque aí da Venture. Né? Estamos co-investindo, né, André? Co-investindo, né? Então, também uma outra característica da indústria aí bem interessante. Obrigado também, Giandro. Nosso founder aí também está na estrada. Legal, muito bom. Rodrigo Quinalha, um prazer aí ter você aqui com a gente. Desculpa aí a nossa falha técnica aí no Zoom, mas aqui a gente está fazendo a primeira introdução da turma, né? Então, prazer aí ter você com a gente. A ideia é aqui se apresentar e falar da tese aí da KIC, né? Como é que vocês estão olhando o mercado e buscando oportunidades aí. Fazer aquele tweet pitch da tese, para depois a gente entrar numa conversa mais fluida. Legal. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite. Boa tarde para o Sandro, para o Renato, aí, todos conectados. Bom, falando um pouquinho da KIC Ventures, né? Eu sou o Rodrigo Quinalha, atualmente sou CEO da KIC Ventures. A gente tem uma história desde 2010 como Venture Builder. 2013 para 2014, a gente começou a trazer mais capital dentro da estrutura. Um pouco diferente do que algumas aceleradoras ou fundo de investimento, a gente não administra capital de terceiro, né? A gente não lida com o cotista. Isso é bom porque eu não acordo como gerente de banco, né? Devolvendo DRR, enfim, sobrevivendo sobre o cargo futuro. Então, a gente tem uma flexibilidade, uma autonomia um pouco diferente. A gente criou entre os sócios fundos próprios, onde nossa ideia é co-investimento. Então, a ideia realmente é trazer capital intelectual, capital financeiro, capital relacional, o proposital, né, que é o capital, a gente diz que são os 4 capitais que movem nosso sonhar, para sonhar junto e fazer essa estrutura. Aqui que tinha até dezembro de 2019, acertamos ou não, mas a gente conseguiu liquidar 21 ativos numa tacada única, então a gente desceu de 74 ativos para 50 e poucos ativos, que agora são 48, está reduzindo cada vez mais o nosso portfólio. Quando a gente iniciou lá atrás, a gente tinha uma visão clara que era um jogo estatístico, apesar de nunca acreditar do famoso spray and pray, né? Que na densidade, na realidade do nosso ecossistema, a gente nunca acreditou nessa tese. O Brasil nunca foi uma característica clara disso. Até por uma questão de liquidez, né? Nossos M&As, 90% ocorre abaixo da casa de 40, 70 milhões de reais, se você se basear em Pricewater, Ernst Young e assim por diante. Então, a liquidez de saída no Brasil raramente vai ser unicórnio, vai ser martelo na Nasdaq, né? Então, a gente entendia que essa venda, essa liquidez viria por ameaça ou por oportunidade. Então, olhando todo esse cenário, a gente chegou em 2013 a 2014, como eu falei, 48 ativos. A gente deve estar reduzindo. Então, hoje nós somos uma holding de participações, né? Devido às proporções, mas o que é uma Movile hoje, que tem 15 empresas embaixo, iFood, Play Kids, Simpla, etc., é o que está se transformando hoje. A gente tem feito captações na holding através de fundos internacionais e podendo permear para as empresas investidas nesse sentido. Então, a gente trabalha muito mais no conceito de sociedade do que cotista, uma visão um pouco mais ampla disso, né? Eu não capto para o deal em específico, a gente faz uma composição por frentes, né? Dentro da nossa tese de investimento, a gente está muito situado em seed e pre-seed, micro VC, vou colocar dessa forma no Brasil, né? A gente tem operado com cheques na média de 500 a 4 milhões de reais, com follow-on, então a ideia é que a gente permaneça pelo menos a 1 a 2 rodadas dentro desses deals. A gente teve até algumas saídas interessantes, fizemos uma liquidez no InsurTech agora em 2019 com a entrada da Monax, então a gente entendeu também que há um mercado secundário cada vez mais ativo e fomentado até dos próprios fundos de investimento. É um momento de
enfim, de reposição de cap table. Isso é legal também porque dá musculatura e conecta os elos de investimento aí para os empreendedores. Para falar um pouco final da nossa tese, os setores que a gente olha de forma bastante macro, a gente tem uma predileção por negócios B2B, 2C. A gente gosta de uma perna de marketplace, a gente dos 48 são pelo menos 27 negócios, 27 a 28 negócios em marketplaces, né? Eu tenho desde a Laybright, que é Uber só para mulheres, com 800 mil passageiras, 55 mil motoristas. Eu tenho uma Super Dental, que é para o mundo odontológico. Enfim, a gente tem uma infinidade de marketplaces hoje plugados, desde snack naturais, health, lifestyle, enfim, saúde e assim vai. A gente gosta, além de marketplaces, edtechs, tem a Gama Academy, por exemplo, uma empresa bem famosa do meio de educação, liderada pelo Gui Junqueira. A gente tem insurtechs e fintechs, a gente tem boas participações. A gente criou uma empresa, aquele Venture Builder 2010, em 2018 a gente criou uma empresa própria nossa chamada Apoia, foi a maior fintech de arrecadação, uma politech para arrecadação das regras do TSE, com compliance, transparência, etc. O Amoedo fez toda a captação, por exemplo, por essa empresa. Tem várias outras fintechs dentro da estrutura. E a gente gosta muito de health techs. Health techs também a gente tem 21 posições em saúde. E aí vão desde empresas de vários setores, e aí estágios distintos, algumas estão até fora do país atualmente nessa atividade. Então a gente olha realmente esse cheque e esses setores. E é um braço de Construtec, apesar de incipiente na KIC, a gente acredita que a parte de infraestrutura, logísticas, né, principalmente com o Covid agora, depois da resolução sanitária, são 3 áreas que a gente aposta muito, vai ser saúde e educação, que já faziam parte da nossa tese. Eu acho que a parte de logística, né, essa questão de conectividade, de entrega, eu acho que ela cresceu bastante, a gente começou a olhar com um cuidado melhor nesse caminho. Maravilha, maravilha. Obrigado aí, obrigado pela trajetória também e pela atuação aí no nosso mercado. Como você falou, mudou muita coisa, né? 2010 até agora, né? Essa jornada da aceleradora aí, né? Como o Sandro estava comentando, cheques menores até esse CID, que hoje é de 5 milhões no Brasil, né? Então, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu nas teses e como esses entes estão co-investindo, então, bem bacana. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar aprofundando mais aqui. E agora, Renato Ramalho, Capital, fala um pouquinho da trajetória aí de VC, a gente se conheceu lá atrás ainda, né, eu como executivo, contratando uma das startups do teu portfólio, então, um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite aí, André. Vamos lá, assim, eu acho que eu tenho um modelo mais tradicional de um VC, né? Tem bastante coisa fora da caixa vindo por aí, mas a gente está nesse mercado desde 2003, né? São 18 anos já de janela. A gente empreendeu diretamente, era uma Venture Builder até a 5 Capital Partners, né? Eu e Paulo, lá do início, até 2014, 15, quando a gente montou a gestora, né? A gente veio acompanhando o amadurecimento do mercado, o amadurecimento do empreendedor, dos investidores, e você ter uma gestora, todo mundo sabe, tem ali uma certa estrutura que é obrigatória se ter e que custa, então era uma decisão que a gente sempre veio olhando, acompanhando, tentando identificar a hora certa que o mercado realmente tinha amadurecido para um produto como esse. Né? Na verdade, o produto tinha que se transformar numa classe de ativos, né? Até então não era. Né? Então, esse foi o grande divisor de águas. De 15 para cá, muita coisa mudou. Né? A gente fez um movimento de aquisição ano passado, de fusão. Né? A gente era o 5º maior do Brasil, a gente fez uma fusão com a Incid, que era a 3ª maior do Brasil. Então, hoje a gente é a maior gestora em termos de ativos sob gestão de recursos domiciliados no Brasil. A gente está chegando a quase a 1 bi sob gestão. Com 4 veículos aqui no Brasil, 1 veículo fora do Brasil. Somos em 29 pessoas, né, 1 pessoa em Los Angeles e 28 pessoas aqui no Brasil. Somos em 52 companhias investidas, sempre olhando muito a consistência. Eu acho que a palavra agnóstico aqui, a gente ainda é muito curioso em todos os setores. Sempre foi, desde lá de trás, né? A gente veio de telecom, foi acompanhando mídia, acompanhando varejo, enfim.
A gente vem acompanhando as ondas. A gente agora, né, por exemplo, a gente tem a maior fábrica brasileira de ventilador pulmonar, né, a MagnaMed, que é o case de health tech do Brasil, né, acho que principalmente e infelizmente nesse momento. Já era uma empresa super bem posicionada, exportadora para 40 países, e agora conseguiu a atenção para o bom e para o mal nesse comentário, porque assim, é um momento, de novo, ruim. Eu não quero fazer desse momento triste me vangloriar, mas né, enfim, é o que temos aqui. Eu acho que o objetivo da companhia agora é salvar vidas, né, da melhor maneira possível. Então tem muita gente do setor privado contribuindo com isso, ao redor da MagnaMed. Isso está até publicamente exposto. Suzano, Klabin, Embraer, Flextronics, Positivo, etc, etc. Então, Health Tech, a gente tem bastante coisa. Temos 7 ativos hoje: Kernet, NeuroApp, Nanovetores, enfim, tem bastante coisa no portfólio. A Agro Sandro, assim, é uma vertical que eu pessoalmente lidero há 5 anos aqui dentro. A gente tem hoje 8 companhias, indo para 13 até o final do ano. A gente já tem quase 60% do mercado sucroalcooleiro usando nossas tecnologias. A gente tem mais de 70% de toda a proteína do Brasil usando nossas tecnologias. A gente tem 80% do confinamento de gado usando nossas tecnologias. Tem mais de 20 mil cabeças de gado leiteiro usando nossas... Enfim, você, Sandra, deve conhecer aí Leandro, Diego, nosso pessoal que está aí no Sul. Então, a Agro é uma coisa que a gente quer continuar e reforçar nossa posição como o maior investidor, acho, em agritechs do Brasil. A gente tem muita coisa em IoT, acho que a gente também é o maior investidor em GovTechs, né? Acho que ficou muito nítido a deficiência de digitalização do governo. A gente começou a fazer o primeiro investimento em governo em 2013, no Colab, e depois a gente acelerou o passo. A gente tem hoje 4 ativos vindo para portfólio, já temos 3 entrando um quarto agora. A gente vai ter um veículo específico para governo no momento em que todo mundo... E é de fato um assunto delicado, que no primeiro momento todo mundo falou, opa, governo, né, tem que tomar cuidado, etc. Mas deixando de lado aí o lado B do disco, potencialmente é o maior potencial de investimentos em tecnologia que a gente tem no Brasil, né? Ele já é o maior investidor em tecnologia, chama-se governo, independentemente se é federal, estadual, municipal. Então, acho que o que falta é um papel de um VC, é organizar um pouco como isso tem que ser feito, aumentar a interlocução com Brasília para facilitar o processo de contratação, transparência, etc. A gente vai, assim, do cheque, a gente já tirou muita coisa. A gente tem 2 ativos pré-operacionais que a gente tirou com capital próprio dentro de casa, mas o business de venture, de inovação, vamos dizer assim, a gente vai de cheque. Hoje eu não estou fazendo cheque abaixo de 3 e não vou fazer cheque acima de 15 de dólar, de uns 80 milhões de reais. Então a gente pega os 3 espectros aí do seed, vai um pouquinho maduro, early stage, late stage, dentro dessas 7 verticais aí que a gente atende. E acho que é isso. Acho que o jogo mal começou. O Brasil vai passar dessa. O juro está a 3%. Esse dinheiro precisa de gente competente, profissional do outro lado para fazer o melhor uso possível disso. Acho que esse é um pouco do nosso olhar aqui de capital para te passar aí, André. Pô, muito obrigado aí. Show de bola, Renato. E a gente tem procurado trazer justamente cada, né, veículo num determinado estágio aí da esteira de investimento, para justamente a gente poder ter visões diferentes nessa jornada, né? Então, você vê ali o Sandro, né, num papel da aceleradora, bem no início da esteira ali, assim como nós, né? Fazendo 100, 250. O Sandro está esticando mais os cheques aí, pegando um pouquinho mais lá o seed. Depois o Quinalha, né, já completando ali um seed até 5 milhões e você fazendo a série A, B e seguindo em frente. Então, bem bacana. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigado a vocês aí. Então, assim, no primeiro encontro a gente falou bastante do que, né, eu estava com o Alessandro, o Derek e o Franco. A gente teve uma conversa muito centrada no que seria o bom empreendedor, né? Falando assim, pô, todo mundo investia early stage, bem no early stage, a capacidade do time, capacidade desse time executar a visão, propósito, né? E, acima de tudo, ser bons sócios, né? A gente trouxe a ideia de, cara, a gente quer bons sócios, né? Então, acho que isso foi um pouco da inteligência coletiva que surgiu no último encontro. E eu queria puxar essa segunda edição aí,
buscando entender mais o que são os bons negócios, né? A gente tem um bom empreendedor, legal, aquele cara, né, acima da média ali que vai executar aquele propósito, mas eu queria que a gente passasse o que são os bons negócios, o que chama a atenção de vocês aí. Vocês falaram na tese, né, cada um pontuando aí um nicho de mercado, momento, mas eu queria que a gente aprofundasse aí em métricas, né, em o que chama a atenção de vocês quando vocês recebem um pitch deck, né, ver aquele negócio, né, e imagino quantos deals não passam aí na mão de todos vocês, né? O que chama a atenção nesse olhar, na hora ali do deal flow, o que chama a atenção de um bom negócio? Eu queria que a gente discorresse em cima disso aí e, enfim, quem pudesse puxar aí. Vou dar uma puxada aí, enfim, vocês que estão aí mais na base, pegando um pouco o raciocínio do André, que me alimentam aqui em cima com os ativos aí mais maduros. E agradeço vocês ao bom trabalho que vocês fazem, continuem fazendo aí para o bom continuidade do meu business aqui. Eu acho que assim, é difícil descorrelacionar capital humano de indicador, né? Assim, está intimamente ligado, um produz o outro, né? Um é produtor, o outro é resultado, né? Output. Mas eu acho que assim, tem uma coisa que é muito forte para a gente, e se você olhar um pouco do meu portfólio, vai ter isso. Acho que saúde, mesmo em agro, tem muita coisa, muitos exemplos clássicos desse, né? É um pouco do que esse empreendedor foi capaz de construir como um ativo único, né? Acho que você fugir dessas palavras de mercados competitivos, vou entrar para competir por preço, enfim, esse tipo de coisa não deveria fazer parte da nossa análise, né? Ou seja, se você está investindo numa alternativa que está tentando competir por preço, quer dizer que existe um mercado competitivo, enfim, você não está trazendo realmente, do ponto de vista de tecnologia e de inovação, nada que seja único, né? Então, exemplificando, a gente tinha uma empresa, a RPH, por exemplo, que era a única empresa privada do Brasil que fazia isótopos, né? Medicina nuclear. Então, são doses individuais para quem faz tratamento de câncer, por exemplo, que a gente vendeu à companhia no começo desse ano. Só ela fazia, né? Então, assim, estou usando ela, mas isso me dá um conforto para investir, né? Porque me sobe a barreira, meu dinheiro dura mais, as margens operacionais, ou seja, o unit economics disso é muito poderoso, né? Então, esse eu diria que é o principal que eu tento tirar numa primeira conversa, né? Traduzindo e percebendo, depois daqueles primeiros 15, 20 minutos iniciais, que você tem um capital humano sentado ali do outro lado da mesa, de qualidade. Acho que a primeira pergunta, o conforto que você tem que buscar é isso, ou seja, o que esse cara tem ali do lado que só ele tem, né? Tá intimamente ligado nisso. Unit Economics, de novo, é um pouco, economicamente falando, é um resultado natural, né? Se esse cara criou um certo monopólio de um produto dele por tempo, por setor, seja lá o que for, naturalmente o Unit Economics dele deve ser bom, ou deveria ser bom, ou se não for, deveria ser um problema de execução, né? Você tem que ajudar esse cara a executar melhor, se as premissas iniciais estiverem válidas. E eu acho que especialmente nesse período agora, uma coisa que a gente tem olhado bastante é como que esse cara está gerindo a companhia no momento de crise, né? Me explica aí o que você está fazendo, como é que você está cuidando do seu time, né? Como é que você está cuidando do seu caixa, como que você está cuidando do seu cliente, né? Especificamente, eu acho que a gente tem esse terceiro critério que a gente acaba tendo que entender. E não deixa de ser um bom teste, né, para você avaliar se aquele empreendedor, se aquele time que está ali do outro lado realmente tem os skills, né, as competências que a gente gosta de endereçar. Acho que é isso um pouco, André, de maneira macro aqui do que a gente tem olhado. Pô, excelente, excelente. Quer complementar aí, Sandro? Vendo que você está... Vamos ansioso. Lá, então. Não. Realmente aquilo que eu comentei antes, também não tem como dissociar da questão do empreendedor, né? Para mim isso aí, e ainda mais nós que a gente trabalha com uma aceleração, né? Lá na fase bem inicial, a gente tem que olhar as pessoas, o time, as competências e aí que a gente gasta maior energia realmente tentando ver quem é que são esses empreendedores, qual atitude, resiliência, e aí vai vários aspectos que vocês já discutiram nas outras lives. Mas tentando focar no negócio, o que a gente pode olhar aqui, e eu diria assim, 50% é empreendedor e time.
os outros 50% a gente vai começar a olhar essas outras características. Então, concordo que a questão aí que foi algo que está de diferencial, de único, eu chamaria de inovação, né? Eu atuo academicamente também como coordenador de pós-MBA de inovação, trabalho muito forte com a inovação corporativa e entendo e olho naturalmente, a startup ela tem que agregar algum diferencial significativo e inovação, seja em produto, modelo de negócios, tem que ser inovador. Tá? Se não tiver inovação, não faz sentido, né? Então, já é difícil fazer um negócio dar certo sendo inovador. Se não for inovador, não tem chance, né? Não vai olhando no médio e longo prazo, e tem que ser inovador no médio e longo prazo. E o grande problema da inovação é aquela ideia diferenciada, enfim, que dá resultado. E o problema é o dar o resultado. Como é que a gente sabe, a priori, se é aquela ideia inovadora ela vai dar resultado lá na frente? Então, mas é um desafio e a gente tenta avaliar isso, o potencial de, se der certo, gerar um resultado, agregar valor, e aí é um ponto que a gente olha algumas coisas que se complementam. Primeiro, ela tem que ser no mercado grande e crescente. Né? Não dá para pegar uma solução no mercado que está em decadência, ou está sendo restrito, ou tem muita competição. Nós achamos muito difícil conseguir fazer dar certo um negócio nessa área, então, um mercado grande, de preferência que esteja naturalmente crescendo. A gente pega agora hoje comércio eletrônico, nós temos uma startup que a gente mal e mal investiu, já tem briga de investidor querendo botar mais dinheiro, porque eles acertaram a mão num negócio que todo mundo vê que vai crescer. Então, bons empreendedores trazendo uma solução inovadora no mercado que está crescendo, pô, legal. E a gente olha ali dentro dessa questão também que agregue algum diferencial, e eu olho muito a cadeia de valor, talvez até pela maneira que a gente tem atuado junto com parceiros, comentei com vocês ali na Serra, ou aqui no Vale dos Sinos, ou no agronegócio. Eu acho, a minha visão, a startup ela não entrega uma solução completa, salvo raríssimas exceções. O que eu vejo, as startups ela entregam fragmentos de solução. E esse fragmento de solução tem que agregar algum diferencial significativo na cadeia de valor onde ela está inserida. Então, ainda mais como nós atuamos no B2B, ela está normalmente fazendo algo que já era feito de alguma outra forma, mas está fazendo de uma forma inovadora, diferenciada, com um melhor desempenho, enfim, trazendo uma tecnologia nova para melhorar alguma cadeia de valor. Né? E nesse caso, a gente procura atuar em cadeias de valor que a gente conhece ou tem relacionamento. Então, também estamos olhando um pouco para o nosso umbigo, mas não adianta a gente pegar. Esses dias apareceu uma startup super bacana, um empreendedor, um time de empreendedores fantástico, trazendo uma solução na área da cadeia da música. Esse cara, eu olhei, legal, show, mas eu não tenho contato, não conheço, a gente vai ter que ficar meio ano aprendendo o cenário para poder ajudar ele. Então, a gente não vai ajudar, a gente vai atrapalhar. Então, pode ser legal, pode ter futuro, mas não faz sentido para nós. Então, a gente acaba não abrindo mão, passa para outra, talvez até indique para algum outro para ser um investidor, mas nós não temos condições de ajudar. Então, a gente olha muito a sinergia com a nossa rede. Hoje nós temos uma rede bacana, aí, com mais de 100 investidores conosco, então tem muita coisa que a gente consegue ajudar, mas tem áreas que a gente não sabe. E aí a gente vai ser humilde e dizer, olha, não consigo te ajudar, meu amigo, segue, vai em frente, que alguém pode te ajudar mais. E aí é muito a linha do B2C, né, que a gente comentou antes, que pô, é fantástico, ótimos negócios. Normalmente, talvez os negócios com maior valuation vão ser B2C. Mas se eu não tenho competência para, de fato, ajudar esse cara a crescer no B2C, eu não tenho dinheiro suficiente para ajudar ele a alavancar. Então, mais ou menos por aí, eu acho que a gente tem olhado. E naturalmente, é meio chavão, né? Mas não podemos fugir da escalabilidade, né? O negócio tem que ser escalável, a gente tem que pegar algo que, se der certo, consiga ter um descolamento significativo entre receitas e despesas, né? Para gerar valor financeiro lá na frente também. Então, é inevitável isso. Excelente, obrigado, Sandro. Quinalha, queria que comentasse um pouquinho a tua visão aí, você que gosta dos marketplaces com a perninha no si, o que chama a atenção sua de um marketplace, dado que tudo numa época era marketplace, né? Como diferenciar o marketplace para chamar a tua atenção? São bem grandes desafios, né? Acho que primeiro a gente tem que partir de uma premissa clara, né? A gente procura impacto, a gente procura inovação, a gente procura escala.
A gente procura modelos repetitivos e recorrentes, a gente procura rentabilidade, né? Eu acho que tem os 5 DNAs também, quando a gente pega a transformação digital, que é a digitalização que está ocorrendo agora em bloco, né? Teve 50 a 60 mil e-commerces criados em 2 semanas, né? No Brasil, numa das principais ferramentas, a Magento, por exemplo. Então, você vê que a digitalização dos negócios da economia real está ocorrendo em bloco, né? Desmaterialização, desmonetização, democratização, disrupção. Você começa a olhar esses 5 DNAs digitais casados com as características de startups, isso começa a nos chamar atenção. Então, primeiro, uma análise fria eu tenho, né, esses ingredientes, né, porque muita gente quer ter uma startup e não é uma startup, né, ou não tem um DNA ou um propósito de existência, talvez até de foco, né, como propósito ali do empreendedor, de ser uma startup. Então virou muito modismo também tomar um certo cuidado, não há demérito nenhum de ter uma empresa tech. Eu tive uma consultoria há 2 anos, vendi ela super bem, tá tudo certo, era uma empresa de serviços, né? E nem por isso era menos o demérito junto a uma startup, né? Foi com um múltiplo de EBITDA super saudável. Já vendi startup muito pior do que meu múltiplo, né? Fizemos liquidação de algumas startups que não tinham. Então, essa relação a gente tem que desmistificar um pouco isso. A gente tem que olhar, lógico, startups. Nosso negócio hoje tem sido o nosso foco, vamos dizer, primordial. O que eu queria descer um pouco mais deep para citar algumas situações reais, case, porque eu acho que tem muito empreendedor nos escutando. Primeiro, cap table equalizado. A gente não investe em empresas que estejam com bagunça societária. Ponto. Tem esqueleto no armário, Rodrigo? Você consegue premiar o risco? Consigo. Como investidor anjo, eu sou emocional pra cacete, é 90 emocional, eu tenho quase 60 negócios na minha pessoa física, certo? Isso aí não tem nada a ver com a Kik, certo? A Kik tem os 48 deals dela. Eu sou mais emocional que racional. No momento que vem para o crivo daqui, que é uma metodologia, é um comitê de investimento, é Unit Economics, tem scorecard, desde o fator humano, o fator como mercado business, produto, solução, tem um comitê de tecnologia, de produto, de portfólio. Então, quer dizer, eu tenho que passar por vários comitês para ter um score final, talvez de ter um aporte ou não hoje dentro dessa musculatura. O negócio fica muito mais racional, né? Não tenho dúvida que com o Renato lá em cima deve ter Unit Economics que a gente nem olha aqui dentro, que os caras vão olhar muito mais profundamente lá, né? Então, não só o poder de execução desse cara, mas eu preciso olhar outras ferramentas do carro. Talvez eu, Sandro, a gente ainda fale, pô, faltou um pneu aqui, o banco não é de couro, não tem ar-condicionado, eu vou dar um jeito. O Renato tem que falar, não, o cara tem que chegar sentado no carro aqui com o ar ligado, né, o motor funcionando bem, eu não posso parar para trocar o óleo desse cara nesse momento com 15 milhões de reais no caixa, né? Então, essa relação vai mudando nos elos de estágio, né? E eu acho que cap table equalizado, pessoal, não errem no começo. A gente gosta de times complementares, a gente gosta de times que se somam. Vem 3 marqueteiros e venda. Eu falo, legal, cara, quem vai fazer a planilha dessa brincadeira? Quem vai olhar o extrato? Quem vai ver fluxo de caixa? Não, ninguém gosta disso. Pô, legal, já tem 3 sócios que estão na estratégia. Isso é um problema? Talvez não seja hoje. Né? Vai arrumar lá um CEO, daqui a pouco a Copa um cara CFO, terceirizado ou não, traz por Veste, por Cliff. Mas se você começar uma sociedade complementar, onde tenha competência, confiança e compromisso, esses 3 Cs para mim não podem faltar em nenhuma relação que eu tenho de negócio. Eu acho que é legal quem estiver olhando os empreendedores aí pensar um pouco sobre isso, né? Então, acho que é um casamento e um sócio pode prejudicar realmente todo o encaminhamento. Já teve negócios que eram ótimos negócios, ótimas empresas com o Unit Economics, mas que as pessoas se degladiaram, enfim, perderam time, entrou concorrente. Então, pessoas, é people-centric esse jogo, tá? Então, cap table equalizar. Acho que é importante ter uma solução já formatada com cases aqui, que quer falar com o seu cliente, quer olhar seus principais cases de mercado, quer ver benefício tangível, intangível nesse jogo, ligar para o seu cliente, saber como foi o NPS dele um pouquinho mais tete a tete. A gente conhece esse levels no mercado inteiro, então B2B a gente faz esses contatos, né? Acho também que o Sandro falou algo importante, o mercado tem que estar em crescimento, em constante expansão, de forma mais técnica, empreendedor. Não venha mostrar top-down para mim, regrinha de 3. Mercado de medicamento, que é 40 milhões. Aí eu tiro um décimo, ponho lá 40 milhões. Eu pego uma fatia disso. Pô, isso aí qualquer um faz, né? A PowerPoint aceita qualquer coisa e a Excel aceita desaforo. Às vezes, né? Você põe na linha, arrasta seu DRE, virou monstruoso, né? Eu tenho unicórnio em 3 anos. Então, o que a gente fala é o seguinte, mostra a bottom-up, mostra o poder de execução. Porra, Kinara, eu saí do meu emprego, estou com 20 conto aqui, investi aqui em Google AdWords, comprei 3 sapatos, a minha sola de sapato gasta aqui, consegui esses clientes, meu CAC está nessa média, eu tenho um Net Promoter Score interessante nesse portfólio, esse produto não vingou. Cara, dá um cheiro um pouquinho mais do bottom-up para a gente. Isso aí tem um valor imprescindível. Quando o empreendedor vem me contar
a base, como ele está fazendo essa estrutura, mostrando o poder de execução, de resiliência e aceitando falha. É interessante essa fraqueza, essa conversa aberta. Não tem agenda secreta. Isso vale para ter certeza para o fundo de investimento, seus AV, ou para a aceleradora, para o anjo lá na ponta, né? Para o anjo ainda começando. Você tem que ter essa transparência. Eu acho que a autenticidade ela ajuda, né? E aí eu acho que time motivado, 100% dedicado. Eu acho que o jogo hoje, a inovação, como o Sandro falou, tem que ser uma inovação prática baseada na experiência. Acho que hoje é experience centric, né? Como que você inova? Mexendo na experiência, né? Eu gosto também de empresas que tenham break-even cycle target. O que eu quero dizer com isso? O cara precisa ter um alvo de equalização. Aqui que a gente tem uma metodologia que é a seguinte: eu coloco o capital na empresa e eu não quero, como eu gosto de mergulho, sou PAD e tal, gosto muito de mergulhar, né, mergulho há alguns anos, eu falo para o cara, você não precisa dar um mergulho de 100 metros com esse capital e aí depois eu descobrir se você volta vivo ou não. Cara, vamos fazer o seguinte, desce com esse composto aqui de gás, mergulha 20 metros, você vai subir em segurança e você vai me contar o que você aprendeu aqui. Vamos incorporar isso em produto e oferta, vamos crescer. Então a gente faz muito do layer, Airbnb, eu gosto muito do conceito de crescimento, né, de pequenos monopólios, onde eu vou fazendo por camada. É uma estratégia da cebola para facilitar aqui no Brasil, certo? Eu vou tirando as camadas dessa cebola e eu vou com mais segurança, né? Eu brinco que a cebola de fora você tira mais fácil. Conforme você vai adentrando, as camadas estão mais rígidas, você precisa de mais força, você precisa de mais foco, você tem menos espaço para erro. Então, né, quando o cara vai brincar com um cheque, entre aspas, de 500 mil, 100 mil, é uma coisa. O cara brincar com 5 milhões, cara, com uma equipe inteira, um fardo, passivo trabalho, é outro jogo. Eu, como empreendedor, enfim, né, também há 12 anos, eu sei muito bem como é estar desse lado da moeda, né? Batendo na porta lá, né, certo? Dever para banco, eu sei como é esse game. Então, eu falo para o empreendedor, tem que ser muito consciente nesse sentido. Outra coisa que eu acho que é interessante também, runway. Aqui que não faz uma captação se você não tem uma pista de decolagem. Se você vier pedir dinheiro para mim 6 meses, você pode ser o cara que for. Eu vou falar, meu amigo, volta para casa e faz a lição de casa direito. Você precisa ter pelo menos, assim, pessoal, minimamente 12 meses. Preterível é 12 a 24 meses. Aqui na área. Pessoal, os elos da cadeia do Brasil, não adianta comparar com os Estados Unidos, com China, com Israel. Não adianta. A realidade nossa é outra. E assim, você vai morrer de sede no meio desse caminho. Você vai vender almoço para comprar janta. Você vai pegar cheque Frankenstein picado. 100 mil reais é muito dinheiro? Eu não sei. Deixa eu olhar seu planejamento estratégico. Onde você quer chegar com esses 100 mil reais? Né? Qual que é o seu plano? Né? 500 mil reais, 1 milhão, 10 milhões, eu não sei se é. O pessoal olha muito cheque. Eu de verdade, André, eu sou muito contra. Por isso que eu gosto de co-investimento. Eu sou contra o cheque padronizado. Poxa, aqui que pode ir até aqui. Mas, cara, você precisa de 8, eu vou ter que bater lá na porta do Renato. Renato, você não quer entrar junto aqui, de repente, né, no early stage? Vou chamar a Monax, vou chamar a Redpoint, vou chamar os caras para cima para tentar fazer algum tipo de composição. Por quê? Eu sei que esse cara precisa de 10 milhões de reais, senão ele não vai conseguir chegar no target dele de planejamento. Ele vai ter que recuar, fazer talvez adaptações que coloquem em risco a estrutura. Então, a gente também trabalha muito isso, 18 a 24 meses de saída. Outra coisa que eu acho também importante é assim, negócios que já tenham know-how e unit economics preparados. Se eu perguntar para o empreendedor e não souber pelo menos os termos básicos aí de indicadores, né, pessoal, são vários, mas pelo menos os básicos de controle de quantidade de usuários ativos, de recorrência de compra, de MRR, de ARR, de churn, de cohort, de CAC, lifetime value, de ratio entre eles, eu acho que é muito importante. E no final, pessoal, para finalizar, eu acho também o time adequado. Você tem que ter muito claro a sua visão de barreira de entrada, né? E concorrentes mapeados. O Sandro deve enfrentar isso muito mais que eu, acho, na aceleração, que é quando você pergunta para o cara, você tem concorrentes? Aí o cara fala, não existe concorrente. Nunca ninguém teve essa ideia, né? Uma ideia bilionária. Então, quer dizer, isso também é uma coisa ruim. Eu acho que é legal fazer a lição de casa e trazer de forma sólida. Sempre tem algum overlap, alguma sobreposição, vai ter alguém brigando contigo em algum pedaço do portfólio, algum setor, né? Então, no geral, são coisas macros que a gente olha, a gente passa por crivo, são 4 etapas na KIC, desde o deal flow, a gente tem equipes específicas para cada uma delas, até chegar no comitê de investimento. E aí, logicamente, o fator humano a gente acompanha, a gente dá algumas atividades, vai conversar em mercado. Eu mesmo gosto, por exemplo, de sair para jantar antes de investimento. Eu gosto de ter uma conversa, às vezes, one-to-one, né? Ou como CEO hoje, ou um dos sócios, sentar com o empreendedor, abrir o coração, sentir um pouco ali, porque eu acho que a empatia, os negócios são feitos com pessoas antes de papéis, né? Eu sempre acredito muito nisso. E os melhores investimentos que a gente fez, talvez o fator humano, como o Sandro falou, independente do nível do cheque, ela fez grande diferença, né? A gente acredita muito nisso na nossa tese.
Legal. André, tem umas perguntas aí, se você quer de repente abrir aqui? Tô aqui, Dudu. Beleza, obrigado. Obrigado. Até pegando o gancho aí que o Quinalha trouxe, né, desse fator humano aí na hora da decisão, e a gente também aqui no cotidiano, né, ainda mais no início ali da esteira, né, como o Sandro também, people, né, empreendedor, como sendo o principal fator aí da decisão, e aí entendendo esse momento hoje que está todo mundo em casa, né, online, como é que vocês estão vendo as empresas, e aí foi uma pergunta que veio aqui, as empresas que estão funcionando 100% online, né, vocês estão vendo isso como vantagem, não? Isso é um aspecto relevante aí na decisão? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, e aí a gente parte para outra pergunta aqui. E aí, não necessariamente quem quiser puxar. Vou tentar responder rapidamente, então acho que por esse ping-pong é bacana, né? Mais perguntas, a gente poder interagir. Eu não vejo como problema, muito antes pelo contrário, o que a gente tem visto, algumas startups nossas estão aproveitando e muito bem esse movimento. Eu vou dar o exemplo da AgroIntel, por exemplo, que é uma startup nossa acelerada aí há 2, 3 anos atrás pelo Startup Brasil, passou pelo Startup Chile, e eles tinham uma dificuldade que era chegar lá no homem do campo, que é o grande foco dele, é o cliente dele, porque o cara estava sempre ocupado, estava na lavoura, estava no caminhão, e ele não conseguia falar com o tomador de decisão. Agora ele descobriu que o cara está em casa, ou muitos deles estão em casa, e ele foi para o telefone ou para a internet e está falando com todo mundo e está fechando negócios vários por dia. Então, acho que essa capacidade do empreendedor de ver aquilo que poderia ser um problema e transformar numa solução é aí que faz a diferença. Então, ele realmente está aproveitando esse momento e contatando aquelas pessoas que ele não conseguia. Então, acho que esse é um exemplo e a gente pode ter vários outros. E eu só queria fazer também o seguinte comentário. Eu acho que o empreendedor de startup ele tem uma característica de trabalhar num ambiente de extrema incerteza. Esse é o conceito de startup, né? Um grupo de pessoas trabalhando num ambiente de extrema incerteza na busca do modelo de negócios repetitivo e escalável. Nós estamos num momento de extrema incerteza. Então, é quase a zona de conforto para o empreendedor de startup. Acho que Esse é o dia a dia. Falou, é um excelente teste, né? O Covid está trazendo um filtro gigante para entender se esse empreendedor consegue se adaptar, né? É por aí. Pegar aqui o gancho do Sandro, vou dar só um passo para trás para pegar 2 comentários. Acho que um do que o Sandro falou e que é uma preocupação falando para os empreendedores, né? Quando for olhar a oportunidade, ver se de fato aquilo que você não está criando, apesar de ter um ativo único até, né, de ser uma coisa que está assim na fronteira da inovação, que gera valor numa cadeia, seja lá qual for a sua proposta, ver se aquilo é uma empresa ou se é uma feature, né? Ver se aquilo pode se tornar uma empresa ou se aquilo é tão pequeno que pode ser legal, tem o seu charme, mas não vai fazer a gente se mexer, né? De repente é uma coisa para um family and friends fazer e você já vender rapidamente, né? Então, acho que eu diria que boa parte ultimamente aí nos últimos anos dos meus feedbacks aí para os empreendedores que vão até lá, fala, poxa, né, não seja preguiçoso, dá um mergulho maior, dá uma investigada um pouco maior, né, no que você está preparando. Assim, do Quinalha, tem uma receita aí que você tá seguindo, enfim, super afiada, mas é difícil a gente enfrentar essa realidade, né? Ou seja, a gente querer um planejamento estratégico, um lifetime value bem feito, um fluxo de caixa bem feito, um empreendedor bem feito, um time bem... na verdade, sim, esse é o... Né, é quase que a gente tem que objetivar isso está, acho que na cartilha dentro do cofre de qualquer investidor, mas não é a realidade, né? O cara chega todo torto, né? Todo torto, né? E o que o Sandro falou, metade do nosso papel é ser freudiano, né? Pegar o cara no colo e muito divã, o cara saiu do emprego, o cara tá brigando com a mulher, não tem dinheiro para pagar o boleto, o carro quebrou. Essa é a vida do empreendedor, solitário pra caralho, desculpa o termo aqui. Né, o maior consultor que ele tem ali para os momentos de dúvida é o estagiário, que ele conseguiu, né, com muita dificuldade trazer, né? Então ele é um lobo solitário lá na ponta, sofrendo, né? E o nosso papel é exatamente esse, põe no colo, ajuda, esse é o nosso valor, né? Dinheiro pelo dinheiro,
teria outras formas dele captar. Então, acho que esse é um ponto. Tinha um outro ponto que o Sandro comentou, mas me passou. Mas fala aí, Kinali, depois qualquer coisa eu volto aqui para lembrando o ponto do Sandro, a reforçar. Sem dúvida, né, Renato? A realidade com a prática, ela tem, né, às vezes é uma questão do que a gente projeta, ela tem essas nuances, né? E você tem razão. E essa parte psicológica aí, tive que ler muita PNL, cara, estudar psicologia também, porque senão é feedback o tempo todo, né? São pessoas, né, cara? Foi o que você falou, né? São seres humanos. Ser um empreendedor... E até é legal falar abertamente isso, nós estamos falando com empreendedores, né? Eu tive, por exemplo, 3 casos ano passado, entre depressão, síndrome do pânico, a gente está com uma situação agora. Tem um jogo mental muito forte desses empreendedores. Aqui que mesmo provei isso, né? A gente faz isso totalmente fora, de alguma forma criar esse tipo de relação aberta, de conversar, porque às vezes eles sentem para a gente, investidores, como se não pode demonstrar sinais ou de fraqueza, de falhas, e pelo contrário, né? Aqui literalmente é o mesmo barco, né? Numa tempestade comum a todos aí societária. Bom, eu vou dar um resumo geral sobre Covid. Eu tenho pelo menos 8 empresas que estão crescendo muito bem, de 300% a 800%. Um exemplo é a NetShowme, que faz OTT, streaming, puta do marketplace, está voando, a NetShowme está voando, né? Os empreendedores são fora da curva. Foi realmente um deal bem legal que nós entramos em 2019. Assim, estou citando um caso muito interessante. Você fala, poxa, evento virtual, né? Vê o valuation do Zoom aí, né? Ninguém precisa falar o que o Zoom cresceu, né? Enfim, quem pegou, né? Um cometa, né? Pode ser temporário ou não, mas que algumas estão tirando proveito temporário com a consciência que é um fluxo que vem a cair, e outras sabem que é perene, é uma receita possível, um modelo de negócio que pode perenizar pós-Covid. Primeiro que a gente está enfrentando, pessoal, acho que é importante também olhar, a gente às vezes no mundo startup, a gente acha que é uma bolha dentro de uma sociedade maior. Não. Né? Não estamos isolados, tem efeitos colaterais que vão cruzar no mundo da startup. Se eu tenho uma startup B2B e as empresas estão levantando dívidas, com problema com os... Lógico que vai impactar na compra, na inovação, vai frear algum projeto, isso é natural. Acho que a sociedade toda está pagando preço, como o Renato falou, é muito caro, né? E não é celebração dessas empresas estarem crescendo ou não. Eu preferia que tivesse um cenário estável, porque todas as minhas do portfólio, umas 48, estariam respondendo na média muito melhor do que 8 crescendo, né? Eu acho que, primeiro, a gente está numa crise sanitária de saúde que vai ser correlacionada a uma econômica e tem uma social que ainda não tem como projetar. Então, estrategicamente, a gente tem que olhar isso que está totalmente correlacionado. Segundo, qual a mudança de hábitos de consumo, né? Se discute o novo normal, né? Para mim só existe um normal, que é a realidade de hoje, né? Nós estamos acostumados com transformação. Então, acho que não existe um novo normal. Existe um novo redesenho social que vai ter que ser feito. A gente sabe, lockdown ou não, estendendo ou não, essas empresas pagando. O que nós fizemos, pessoal? O go to basics. Muitas empresas sentaram, sim, sobre o caixa. Fizemos follow-on em 2 empresas que estavam precisando de proteção porque trabalhavam alavancada. Tinha empresas nossas que estavam trabalhando com o câmbio, enfim, com estruturas fora. A gente reduziu o risco cambial também. E a gente tem que entender agora o seguinte, se a sociedade, até os governos mais capitalistas estão discutindo uma questão de renda básica universal, saúde para todos, você aumenta o endividamento do país muito fortemente. Isso deve ocorrer no mundo todo. Então, a gente está mexendo numa estrutura que não adianta se isolar como startup no aquário ou dentro do mar. Não. O seu aquário vai ser engolido pelo mar em algum momento, essa água vai trocar, ela vai entrar. Então, o que a gente está tentando fazer é ponderar com os empreendedores que, sim, como o Sandro falou, no ambiente de incerteza, você com uma agilidade mais lean, mais compacta como startup, talvez possamos responder mais rápido e vislumbrar oportunidades de forma mais ágil, talvez que grandes corporações ou grandes grupos o façam. Porém, a gente não pode abaixar a guarda e achar que porque nós somos startup, nós somos álcool em gel, imune, né, a essa crise toda. Por que não? Então, o que a gente está fazendo é tratar negócios como negócios. Startup paga boleto, paga tributo, responde a regras trabalhistas. Como o Renato falou, tem problemas pessoais, psicológicos desses empreendedores e não tem diferença. Empreendedor é empreendedor em qualquer lugar do mundo. Então, com facilidades ou não, cada país tem a sua dinâmica. Então, o que a gente está fazendo agora foi realmente sentar. Vou dizer para você que eu estou tranquilo com 65% do portfólio. Meu CFO soltou alguns números ontem, inclusive, consolidados. Mas, logicamente, que tem uns 30% a 35% do portfólio, que se o lockdown persistir ou os setores regredirem, como a gente imagina, tem empresas, por exemplo, para serviço para indústrias. As indústrias estão quase de joelho nesse momento, está muito complexo, né? Tinha, por exemplo, empresas de impressão 3D, que
atendiam grandes indústrias. O automobilístico parou, cara. Produção praticamente só alimento e farmaco, que está correndo ainda numa certa naturalidade. Então, às vezes eu acho que é interessante você vislumbrar isso e ver tipos de apoio. Eu fiz um movimento legal, que eu acho, só para citar prático, durante a Covid a gente fez 2 joint ventures com startups. Uma de fora, de outro grupo investidor, e outra dentro de casa. Isso foi interessante, porque além de reduzir custos, diminuir capex, etc., deu fortalecimento de market share e também de complementariedade nesses recursos e talentos. Eu acho que agora também é oportuno, talvez, ir para dentro de casa, e acho que as pessoas estão muito mais abertas agora a novas abordagens e soluções do que estariam antes de Covid. Inclusive para dar o grade de valuation. Eu não sei se o Renato Sandro, mas teve dias que eu estava negociando e que o cara já estava me mandando com desconto de 25%, 50%. Falei, cara, mas calma aí, o que está acontecendo, né? Para entender. Porque ele está realmente numa gravidade, num momento não oportuno. Então, acho que vai ocorrer muitas oportunidades nesse sentido, mas infelizmente a gente está enfrentando por algo que eu acho que ninguém gostaria de estar passando. A realidade é essa. Acho que só para fechar ali, voltando aí, André, só para assim, desse aspecto online, né? Eu acho que a gente está vivendo assim coisas no dia a dia que acho que faz repensar tudo. Eu acho que a grande dúvida que a gente tem aqui, ou seja, até que ponto um choque grave de curto prazo vai mudar a nossa vida no longo prazo, né? E isso eu quero dizer, se isso vai ser capaz de mudar estratégias de negócio, não deveria, né? Não deveria. É uma crise, como foi de 2008, como foi da Ásia, como foi a bolha, né? Então, todo mundo está saindo machucado, vai muita gente morrer, né? Como empresa. Mas eu ainda acredito no ser humano. Eu acho que, assim, eu não vejo problema as startups nesse momento ficarem 100% online, 100% offline. Para mim, assim, a maneira de você sobreviver numa guerra é a maneira que te mantém vivo, né? Então, não tem muito receita de bolo. Também não me incomodo se for online, se for offline, se for omnichannel. Para mim, acho que cada um tem a sua beleza. Mas eu não sei, eu ainda estou me questionando, vivendo mais com família, sentindo falta de colegas de trabalho, né? Eu acho que pode ser que a gente saia daqui a 60, 90 dias não querendo olhar para a cara de um celular, né? De raiva, né? De cansaço de conteúdo digital, com saudade de esfregar um jornal na cara, né? Assim, porra, que saudade de sentir o cheiro de um jornal sentado numa cadeira de praia, né? Então, não sei, o ser humano, para mim, ele é um pouco mais inteligente do que a gente muitas vezes acha, né? Muita coisa vai mudar, muita eficiência vem, de novo, acho que a digitalização de governo é um case clássico, o mercado financeiro, agro vai nadar de braçada, telemedicina, telemonitoramento de UTIs, enfim, está cheio de coisa bacana que veio de fato para ficar. Não porque eu acho que Covid também, esse choque de curto prazo foi por si só suficiente para criar oportunidade de negócio. Não deveria ser. Como bateu aqui, deve ter batido no Sandro, eventualmente no Rodrigo, milhares, dezenas, de empresas. Eu tenho agora um teste rápido de Covid. Gente competente das principais universidades, gente muito competente, né? Mas não dá para você investir num business desse, né? Daqui a pouco tem a vacina, daqui a um ano e meio, 2, enfim. E aí? Acabou meu business, né? Então, não, eu criei um time de pessoas especializado em fazer exame, né? By the way, Covid, estou numa super sorte aqui, entre aspas, pelo amor de Deus, que vai me fazer meu business ser perene. Então, de novo, é só a gente também tentar, de uma maneira mais, né, visão de helicóptero, qual o tamanho de impacto desse choque de curto prazo vem trazer no nosso longo prazo. A gente acaba vivendo longo prazo. A gente acabou de passar por uma crise de Brasil, que o Brasil adora essas coisas, de 3 anos no Brasil, né? Eu não parei de captar, de investir, startup não mudou o planejamento estratégico e bola para frente, né? Então, essa coisa da digitalização, não vamos esquecer que a gente é ser humano, coração pulsante, né? Bacana, bacana, excelente. Eu vou puxar aqui algumas perguntinhas da turma. Naturalmente, a galera quer saber se aquele mercado que ele atua é bacana para vocês, né? Então, eu vou puxar o primeiro aqui, a questão de social impact, né? Impacto social, ambiental, ligado às ODS, quanto vocês enxergam isso, trazem isso na tese, né? Essa parte de capitalismo consciente, acho que é um movimento grande aí, empresas humanizadas e tal, a agenda ODS 2030. Vou puxar outro aqui também na sequência, que aí vocês já podem comentar todos, que é hard techs, né? Investir em hardware no Brasil. E aí, sim, não? E
uma terceira aqui também, que é mobilidade urbana, essa parte de veículos elétricos, né? A gente tem no portfólio aí o time da Origem, né, que faz moto elétrica, a turma está também andando na esteira, e aí a turma que está perguntando mobilidade urbana. Então, são três mercados aí dos nossos participantes que eu queria que vocês comentassem. A parte de impacto, né? Impacto Agenda 2030, aí, ODS, ONU, Hard Techs, hardware e mobilidade urbana. Vai lá, Sandro, pela ordem aí. Bom, eu adoraria dizer que eu adoro as três e investiria nas três, etc. e tal, mas eu acho que a gente tem algumas restrições aqui. Impacto social é fantástico, eu acho que a gente precisa cada vez mais soluções que ajudem a sociedade como um todo, blá, 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 aquela história toda, acho fundamental, mas eu confesso que nós não temos talvez as competências necessárias para atuar fortemente nessa área. O que nós olhamos muito é a visão de propósito, né? A startup tem que ter um propósito à frente de tudo mais, isso para nós é fundamental. Mas aquela foco mais estreito de realmente impacto social, que tem algumas aceleradoras, inclusive especialistas nisso, tem fundos especialistas nisso, a gente deixa para esse pessoal tocar, porque tem mais competência, tá? É uma questão só de nicho e abordagem. Hard Techs, também, nós temos algumas startups, eu estou entendendo Hard Techs como startups que envolvam hardware, né? Que tem componentes físicos de uma forma ou de outra. Temos algumas startups que a gente investiu, já investe e tem hardware no meio do jogo, e a gente sente o quão difícil é fazer esse negócio escalar, especialmente no Brasil. Estava falando há pouco tempo atrás com uma dessas nossas startups que tem uma solução super bacana e envolve hardware, e boa parte dos componentes deles vem da China. Cara, ele está agora, recebeu um aporte legal, estava entrando com assim com os dois pés, o custo dele em dólar, não preciso nem dizer, aumentou drasticamente, prazo de entrega complicado. Pô, então, é difícil, tá? Continua sendo uma das startups que eu acredito muito que a gente vai ter um baita no retorno, mas é bem mais complexo do que se for só digital, né? Então, a gente não pode desconsiderar isso, né? Mobilidade urbana, sim, eu acho que tem aí muito. Nós, inclusive, o nosso trabalho lá no Hélice, até para o fato de estar com o Randon, Marco Polo e outras empresas, é uma das áreas que a gente tem olhado com muita atenção, tá? Então, essa sim é uma área que a gente tem olhado, mas também entendendo que tem tecnologias que não vai ser feitas por nós, né? Então, tem coisas que já não estão no nosso radar, porque a gente não consegue. O carro elétrico não vai ser feito no Brasil, apesar de já ter passado startups com soluções de carro elétrico para nós. E a gente foi ver que não adianta, o que eles estão desenvolvendo aqui não está atualizado tecnologicamente com o resto do mundo. E não vai ser nós que vamos conseguir ser um player global naquela tecnologia, pelo menos do que a gente viu. Então, a gente tem algumas restrições nesse sentido, entendemos que a gente tem como fazer algumas soluções, mas é complexo, olhando até porque o mundo todo está olhando para soluções desse tipo. Então, a competição é global, e a gente tem que ver se a gente tem as competências necessárias para entregar algo de fato de valor nesse cenário global. Então, essa é a minha visão. Excelente, excelente. Quer puxar aí, Quinalha? Vamos lá, liberei o som aqui. Bom, ainda bem que eu discordo do Sandro num ponto aí que a gente investiu numa de carro elétrico que tá indo bem, hein, meu? Por isso que bom! Para todo mundo. Vamos lá, vamos falar primeiro de mobilidade urbana. Smart Cities faz parte da tese daqui, que a gente tem alguns marketplaces, né? A gente já investiu em algumas coisas interessantes, tem algumas coisas não disclosed, mas a gente apoia algumas grandes empresas aí, inclusive a vinda de algumas gringas de patinete elétrico na época, aqui que comprou algumas cotas aí, algumas operações. Conseguimos sair a tempo bem, né? Alguns jogos que a gente realmente gosta de fazer tiro muito claro em relação ao nosso retorno de liquidez. Isso daí é sem agenda secreta, a gente entra realmente com prazos para sair. Como a gente não é um fundo, não precisa ficar olhando 8, 10 anos, né? Enfim, de alguma forma, com uma tese defendida, fazendo assembleia, a gente consegue ter uma agilidade melhor nessa decisória, até de desinvestimento e investimento, né? Isso realmente é um diferencial, apesar de outro, normalmente os fundos estão muito mais carregados, né, para tiro do que a gente, né, em volume de capital, mas a gente consegue administrar isso de alguma forma diferente, é, né, uma característica do BID. A gente, por exemplo, a Lead Driver foi muito legal. A Lead Driver chegou para a gente no momento há 3 anos atrás, onde tinha 99, Cabify, rodando, tinha EasyTax ainda em operação, acho que uns 3 anos e meio atrás,
tinha o Uber vindo, quer dizer, como que você vai ter um Uber só para mulheres? Isso aí não vai funcionar, tal, né? E a gente começou a ver a dor, né? Diferente você, homem, né, analisar, e realmente é um mundo ainda muito machista. Eu quero cada vez mais que permeie. Eu apoio muito o empreendedorismo feminino. A gente patrocina eventos na Kik direto, porque eu acho que as mulheres têm um potencial incrível para o empreendedorismo. Eu acho que tem surgido empreendedoras que têm mudado até o cenário de startups no Brasil. Eu quero que elas surjam cada vez mais, não só no C-Level de startups que deram certo, mas que isso a gente possa fomentar na base também, né, na aceleração, no anjo, assim por diante. E a Lei Driver chegou com uma dor, cara, e você olhava os boletins de ocorrência, de assédio, uma série de coisas que ocorrem de forma oculta numa sociedade machista, até do marido não deixar a mulher desempenhar, porque atender outros homens, uma coisa dessa magnitude. Tá? Você fala, não, Rodrigo, você está no Brasil, cara, vai entender melhor a realidade, não é essa bolinha que a gente vive na Zona Sul de São Paulo, lá no escritório da Kik na Berrini, não é essa bolinha que a gente vive nos grandes centros urbanos. A coisa acontece diferente, né? Isso foi legal, hoje você vê, são 870, 850 mil mulheres passageiras e 55 mil motoristas. Tem motoristas que tiram 6 mil, 7 mil reais pela Lei Driver. Ela sustenta a casa, ela ganha 3, 4 vezes mais do que o marido ganha há 20 anos numa indústria, você entende? Então, isso é impacto social, isso é independência financeira, isso é mobilidade urbana. Hoje, as mulheres, por exemplo, a gente fez um serviço para pegar crianças do colégio, né? É muito interessante, sua mãe se sente mais confortável, uma outra mulher buscando. Pessoal, isso é pesquisa de mercado, é persona, é você realmente a fundo, entender como você faz uma disrupção na experiência. Transportar criança, a perua escolar faz isso desde a década de 70, certo? Mas de uma forma diferente, então você começa a ver serviços. Outra empresa que a gente investiu, que eu acho muito legal, eu vou misturar mobilidade urbana com hardware, a Hightech Electric, né? A Hightech Electric fica em São José dos Pinhais, no Paraná. Ela recebeu alguns milhões de reais pela Positiva. A Positiva é sócio da operação, além de uma série de investidores estratégicos de setor. Essa empresa, a Hightech, de 4 carros homologados no Denatran nacionais de veículos elétricos, 3 são Hightechs e um é a Renault, que é o Twizy, né? Nosso carro custa praticamente... Agora que o dólar pode ter subido um pouco, mas com certeza da Renault subiu também para algum tipo de produção. Você, na verdade, tem hoje R$4,50 de energia elétrica, você vai rodar 120 km de autonomia, né? Carros com airbag, freio, são carros urbanos até 60, 70 km por hora. A gente tem 2, 4 lugares, né? Chama depois Hightech, quem quiser entrar, Hightech Edge Electric. A gente tem caminhões que carregam até 1 tonelada 100% elétricos. Foi uma joint venture, como o Sandro falou, não dá para competir tecnologia nacional lá fora, por isso que é uma joint venture chinesa, uma operação cruzada e tem ido fluido muito bem, né? A gente tem também agora, começou a trabalhar alguns conceitos, até legal moto elétrica, depois conecta o pessoal lá, de repente tem algum match, faço essa ponte com a Hightech também aí da base aí da Cotidiano. Então a gente acredita assim, eu gosto muito de Smart Cities, porque o contexto de cidades inteligentes envolve muitas vezes um delivery, envolve uma fintech, envolve uma solução governamental. Eu acho que tudo está muito interligado, né, o nosso ambiente. E aí a questão de hardware, por uma questão de expertise, a gente diminuiu posição. A gente tinha 2 empresas da IoT que a gente não faz mais parte. Uma foi write-off, foi perda. Outra a gente conseguiu sair com certo retorno, baixo, mas saímos positivamente. E a gente tem evitado por uma questão, muitas vezes, até burocrática, pessoal. Muito difícil setores regulados, né? Agora o Bacen está lançando um open box para fintechs, mas você pega, por exemplo, uma Anvisa. Cara, uma Anatel, né? Você tem um dispositivo lá, o Sandro deve ter também casos desse que emite, aí tem que ir lá chancelar na Anatel, tem que não sei o que, a Anvisa em cima. O pessoal gosta de sufocar a inovação, infelizmente está num país que a gente nada contra a maré o tempo todo. Então a gente tentou evitar, em virtude, por não dar essa agilidade e por não ter uma expertise tão grande, mas aqui que não tem restrição nenhuma com isso, inclusive já fizemos aportes dessa natureza. Para finalizar, Social Impact, a gente tem um conceito de visão como o Sandro, a gente tenta recomendar para caras que trabalham realmente mais profundamente isso. Eu tenho pelo menos 5 fundos, se depois o pessoal quiser ter interesse, eu também abro portas, que são amigos pessoais de family office, que só olham empresas de impacto social. A gente sempre dá esse encaminhamento, porque a gente acha que tem que ser uma leitura diferente, um propósito diferente, uma tese realmente de cuidado, de gestão de portfólio distinta. Se eu aplicar hoje minha metodologia, né, talvez para uma empresa de impacto social, talvez os resultados seriam bons para ambos os lados, e por isso a gente acaba direcionando, né? Mas não de evitando de receber e direcionar, mas a parte daqui que difícil. Só deixa eu me meter um pouquinho, complementar um pouquinho, Quinalha, que tem um ponto que eu estava me lembrando. Tem uma startup que tem alto impacto social, que nós investimos, e é uma das que está crescendo muito bacana conosco, que é a Trashin. Eles basicamente estão trabalhando numa lógica de reciclagem de resíduos domésticos, principalmente, e agora também alguma coisa de pequenos comércios,
na parte urbana, mas tem um quê de negócio forte. Então, acho que esse é o ponto. Impacto social fantástico, tá? Inclusive, tem uma questão de capacitação dos catadores, organização do processo, entrega de valor para um monte de gente. Mas, no fim da história, tem fim lucrativo. Então, eu acho que é só essa a pegada que eu acho que eu também... O que Nália comentou, né? Quando tu pega a questão de impacto social e não necessariamente fim lucrativo, aí a gente tem dificuldade de apoiar. É business, né? Tem essa pegada de capitalismo consciente, uma ideia de negócios lucrativos, né? A gente também tem no portfólio aí a Ribbon, um destaque do portfólio, né? Que vem facilitando a experiência de doação, né? Então, que é investida da Redpoint também, enfim, está avançando na esteira, está criando uma experiência de doação diferenciada, né? Gamificada, enfim, ajudando ONGs globais, né? E agora, no meio da crise também, pôde ajudar ações locais, né? Então, até de combate ao Covid, favela sem Covid, né? Parte de descontaminação de merenda. Então, é isso, essa pegada de impacto social, mais vinculada também a negócio, né? Bacana, bacana. Renato, queria Vamos tua lá. Vê análise se aí eu desse lembro. Vê se eu lembro dos 3 pontos aí. Eu acho que ODS e... hard techs, hardware e a parte das ODS aí. eu acho que ODS, Be Certified, etc. Eu acho que assim é um must have, né? Você fez uma boa graduação, que legal que você tem uma pós, uma MBA, etc. Mas eu não vejo o business baseado por isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, a maior empresa de agritech do Brasil, a AgroTools, é uma das poucas Be Certified Companies do Brasil, por exemplo, né? Não investi nela por isso, né? Eu invisto nela também por isso, né? Por uma questão de cultura organizacional, etc. Né? Então, a Dress and Go de vestido, que, poxa, tem uma eficiência toda de lavagem de roupa, etc. Então, ela atende um ODS e por aí vai, né? Então, sem dúvida, tem gente que faz isso melhor do que a gente. Mas eu acho que obrigatoriamente eu, Sandro, Rodrigo, vai todo mundo ter que olhar isso, né? Vai todo mundo ter que colocar os logozinhos de ODS no seu portfólio, né? Vai ter que ter, não vai ter muito jeito. E empresas B, idem, né? Que realmente é algo, né? É o que suporta. A ODS também é resultado desse trabalho, né? Não é um trabalho trivial para você ser uma empresa B certificada, né? É tempo, dinheiro, é uma mudança cultural importante, etc. Então, isso eu não acho um negócio em si, acho que isso é importante ter. Como você tem um time bom, você vai ter que ter esse pacote de valores dentro do negócio. Hard tech, eu tenho algumas, né? A Magna Média é um clássico, né? Enfim, estamos produzindo aí 8 mil ventiladores pulmonares para o Brasil e já vendemos para 40 países em 10 anos. A gente tem a NeuroApp, que é uma empresa de biofeedback. Quem mais que a gente tem para hardware? A gente tem a Tebit, que é uma inteligência artificial para seleção de sementes e grãos, né? Muito também focada no mercado do agribusiness. Tem a Intergado, faz balança para medição, pesagem de carcaça de boi, etc., para frigoríficos, confinamento de boi. Então, assim, não é trivial, porque você tem o bendito do ativo físico na mão, né? Então você tem toda a questão da importação ou não, se for produzido aqui melhor, etc, etc. Não descarto, mas tem a sua dificuldade de se crescer, né? Isso é óbvio. Assim, eu olho, assim, na minha porta não tem hard tech, não entre, software entre, não, eu olho de tudo, né? Tem coisas que o meu cheque não vai atender, né? Tem coisas que vão ter que nascer já com um cheque grande, a gente já falou um pouco disso até na questão lá das motos, né? Eu acho que aquele é um ativo para um cheque já nascer grande, que você precisa de suporte de assistência, logística de bateria, enfim, você precisa de uma série de coisas. Eu não tenho esse dinheiro e esse tempo, né? Porque a gente está falando eventualmente de dezenas de milhões ou centenas de milhões de investimento, né? Dentro do que é o hard tech, do que eu conheço e que o hardware é importante, sou fã. Adoro, não vejo problema nenhum, né? Tem o seu charme, como o software também tem o seu charme, né? Qual é a melhor plataforma que você codificou? Onde é que você está hospedado? Cyber? Tem N problemas para ser discutido da mesma forma.
Mobilidade eu acho um negócio bem mais sofisticado, né? Assim, a gente olhou, puxa, desde o comecinho das bicicletas, a gente olhou esse movimento lá fora, não passava nos primeiros critérios que a gente olhava, a conta não fechava, né? Zero, então a gente não fez nenhum movimento financeiro, nem né, em toda a questão dos patinetes, etc. E eu acho que é muito difícil você traduzir esse tipo de coisa lá de fora para cá, né? São malhas de transporte público, de áreas residenciais com áreas de trabalho, é uma dinâmica completamente diferente, né? Então, eu acho que os grandes centros não estão preparados para ter isso em massa. A gente tem sim um problema de tecnologia, como a gente teve aqui no caso dos patinetes, o preço não fechou pelo tempo de uso, depreciação daquele equipamento, etc, etc. Então eu fui desde o começo, assim, não acreditei, não gostava como business. Pode ser legal, divertido, do ponto de vista até de marketing, eu acho que é legal, tem uma pegada ecológica, etc. Mas não é para um VC, né? Isso é para os bancos usarem ali da melhor forma, como mídia, tem uma pegada social interessante. Mas acho que para Brasil, mobilidade urbana é um buraco mais embaixo, né? Eu acho que é uma política de Estado, né? É um outro brinquedo. Se a gente ainda for falar de algumas coisas bem pontuais, a gente está falando de business muito limitados a grandes regiões metropolitanas, né? Então, não é nenhum business nacional, né? Ele é um business da cidade, da grande São Paulo, eventualmente da grande Rio, grande BH, né? Mas se for para Espírito, para Vitória, é uma cidade de 300 mil habitantes, né? Então, então lá já não cabe, eventualmente, o que você está achando que cabe aqui, olhe lá. Então, eu estou falando especificamente de mobilidade urbana, né, que eu acho que foi o seu ponto, movimentação de pessoas físicas, não estou falando de movimentação de carga, nada disso. Então, eu acho que a gente tem muito para fazer ainda em transporte público, metrô, ônibus, seja táxis, Ubers, e, enfim, qualquer outro tipo de solução, para a gente ter ainda alguma coisa do ponto de vista tecnológico, voltando ao que o Sandro falou, a gente não inventou a roda no Brasil, né? Acho difícil a gente inventar a roda no Brasil para algum outro tipo de transporte. Vão ter coisas marginais divertidas, mas nossa opinião aqui que a gente não conseguiu enxergar, e olha que a gente sangrou na pele, né? A gente tinha as Ascar, por exemplo, de car sharing, né? Que foi um write-off, né? Fizemos uma iniciativa, é uma iniciativa super quente na Europa, na França principalmente, a Renault tem uma série de investimentos nisso, mas no Brasil não foi. A cabeça do brasileiro é um outro mindset. Ele não passou da curva em muitos lugares de ter o bem carro, ainda é um sonho para muita gente, né? Brasil não é Faria Lima. Você cruza o Rio, vai ali para Guarulhos, Osasco, Diadema, já é uma outra realidade, né? Então, eu tomo muito cuidado com esse tema, né? Eu acho que Zascar foi uma lição muito importante que a gente teve. Acabamos ficando com uma plataforma muito bacana, que a gente está fazendo um bom uso dela, no B2B, mas não mais no B2C. Então, acho que as três pautas aí. Legal, legal. Gente, assim, a gente poderia ficar aqui horas, né? A gente gosta do tema mesmo, a gente vive disso, né? Eu queria aí mais uma vez agradecer aí a participação do Renato, da Capital, né? Do Sandro, da Venture, o Rodrigo Quinalha, da Kik. Eu acho que foi um bate-papo bem rico aí para os empreendedores. Perdão se eu fiquei com alguma resposta que eu não atendi aqui, alguma pergunta que eu não atendi, né? E, enfim, a gente vai continuar esses papos aí na semana que vem, né? Trazendo outros veículos aí de investimento, outros atores aí do nosso ecossistema, né? Queria agradecer mais uma vez a participação de todos aí, todos os empreendedores, investidores anjos também que estão querendo entrar nesse mercado, né? Eu acho que a gente vai explorar esses temas aí na próxima semana, né? Então, mais uma vez, queria agradecer aí a presença de todos, queria deixar uma breve finalização de cada um aí e agradecer mais uma vez. E um abraço aí. Quinalha, que dá um Obrigado, tchau aí André. de você. Obrigado a todos aí. Legal, Valeu. obrigado aí. Um grande abraço a todos e ficamos à disposição aí, pessoal. Acho que, bom, LinkedIn, eu pessoalmente me envolvo aí, LinkedIn, às vezes Instagram, enfim, se conectar aí com o pessoal. Hoje o contato é esse, é diário, né? Eu acabo direcionando coisas dentro da Kik, porque a gente sabe esse funil, às vezes, pô, que nada, tem que entrar no site, mexer não sei o quê, a gente tenta acelerar esses processos. A gente quer resultado, quer empreendedor bom
e que é pessoas que inspirem também valores, princípios como os nossos, né? E a gente gosta de conhecer as pessoas, se envolver. Eu acho que precisar de apoio, pessoal, a gente está no mesmo... Eu digo que a gente está em barcos diferentes na mesma tempestade. É isso nesse momento. Falar que está no mesmo barco é mentira, né? Eu estou com a minha geladeira cheia e minhas contas pagas, é bem diferente da realidade, infelizmente, né? Então, acho que assim, a tempestade é a mesma, a gente tem que olhar. Quem a gente puder trazer ou melhorar o barco de quem tiver numa canoa, acho que é isso que a gente tem que fazer no empreendedorismo. É meu DNA pessoal e aqui que também para apoiar, quero deixar aberto aí. E um prazer estar com vocês aí, os amigos da Cotidiano. Um grande abraço a todos. Valeu, Rodrigo. Prazer ver o Rodrigo aí. Faz tempo que a gente não fala, né, Rodrigo? Uma hora tem que marcar uma particular aí. Mas obrigado, André, também pelo convite. Eu quero só aproveitar um recado aqui, principalmente para o pessoal do Rio Grande do Sul, porque a gente está com um programa aberto em parceria aí com o BRDE. O BRDE lançou o BRDE Labs. Na verdade, tem nos 3 estados do Sul, mas nós estamos coordenando a execução aqui do BRDE Labs no Rio Grande do Sul, onde a gente está focando em desenvolver soluções pós-Covid. Então, a gente já que estava com o programa contratado, encaminhado, a gente pegou esse foco e estamos buscando empreendedores com ideias para desenvolver ideias ou modelos de negócio já, ou protótipos, para desenvolver novas soluções para novos problemas que vão surgir, né? Um pouco do que a gente estava discutindo aqui. E está sendo bem bacana, a gente está trazendo alguns sociólogos, especialistas aí para nos ajudar a entender o que é essa nova realidade. Então, eu não gosto muito do novo normal, não sei se vai existir um novo normal, mas uma nova realidade, um novo futuro, e a gente precisa de novas soluções. Então, fica o convite, quem quiser entrar no nosso site, tem lá venture.net/BRDE Labs, pode pegar mais informações, se inscrever e participar conosco. Tá? Obrigado. Valeu, obrigado. Renato, últimas palavras. Valeu, André. Obrigado. Prazer, Sandro, te conhecer pessoalmente aí, Rodrigo. Acho que iniciativas dessa, vou só fazer uma brincadeira com o Rodrigo, acho que estamos numa prancha descendo uma onda, vamos se divertir pra caramba, meu, né? Estamos numa ondinha agora, um pouco pé das pedras, mas vamos surfar, vamos se divertir. A gente está aqui para gerar riqueza de uma forma bacana, divertida, próximo de gente legal, divertida, né? Todo mundo colaborando. Esse mar mal acabou de subir, né? Ainda vai ter muita onda bacana. Mal começou esse jogo aqui no Brasil, gente. Então, iniciativas como a do André aí da Cotidiano são realmente agendas importantes para continuar educando esse mercado brasileiro. Parabéns, André. Obrigado aí a todos pela companhia. Obrigado aí, obrigado mais uma vez a todo mundo. Agradecer também o time da Cotidiano aí, que permitiu que a gente estivesse aqui, Duduzão. Passamos no teste do Zoom, upgrade aí com o webinário. Show de bola. Né? Legal. Semana que vem a gente vai ter outro encontro aí, sexta-feira, 15 horas de novo. Muito provavelmente a gente vai ter o pessoal, o Arthur da ACE, né, o Diego Pérez da SMU, e o último a gente ainda está confirmando aí, mas trazendo também uma lógica de discutir o papel dos crowdfunds, de outros elementos aí na cadeia do Pre-Seed e Seed. Tá? Brigadão. Henrique Tomokit, que cuida dos nossos empreendedores aí também. Todo mundo viu aí o quanto é importante esse trabalho da resiliência, né, segurança psicológica aí também dos empreendedores. Na Cotidiana, a gente reforçou nosso time de aceleração, né, a gente trouxe um psicólogo para atuar junto do BET, né, junto com o Henrique ali na cadência do BET. Então, bem legal isso também. Tomokit, que entrou no nosso time. Então, mais uma vez, obrigado, gente. Um prazer enorme estar com vocês e até sexta-feira que vem. Valeu. Tchau, obrigado, tchau. André. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera.